Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindo aos novos participantes. Eu sou professora Gislaine Gil, mais conhecida como professora Gi, e sou coordenadora da pós-graduação em Neurociência da Memória da ON Educação. A ON Educação, ela é parceira da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, da Associação Brasileira de Gerontologia e do Vigilantes da Memória. A pós-graduação é reconhecida pelo MEC e, não se esqueçam, são 10 unidades curriculares com professores renomados na área de neurociência, reabilitação, envelhecimento e transtornos neurocognitivos. Todos os nossos professores são apaixonados pela educação e todos utilizam metodologia ativa para você aprender de forma fácil e divertida. Hoje, então, eu tenho a honra de convidar a professora doutora Jéssica Baixa. Ela é doutora e mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP. Ela também é titulada em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Brasileira, e ela é a maior especialista na área de realidade virtual. Jéssica Baixa, por favor, você já está aqui conosco? Me E ouvindo? Então, vendo? então, Vendo e ouvindo. perfeito, maravilha. Muito bem. Então, Giz, mais uma vez, professora Giz, todo o corpo docente, né, da pós-neurociências, neurociência da memória. É uma honra estar aqui com vocês. Não podia deixar de ter uma emoção tecnológica numa aulinha sobre tecnologia, né, realidade virtual como ferramenta cognitiva. Então, isso acontece também nas minhas práticas com os pacientes idosos, né? Então, vamos lá. O importante é que deu certo, nós vamos começar a nossa aula, nós vamos ter um momento aqui de troca muito prazeroso para vocês, para mim. Eu sempre falo, eu gosto de bater papo com os meus alunos, eu acho que a gente precisa quebrar esse padrão, né, de que só o professor fala termos muito difíceis e que ninguém entende. Então, eu estou aqui para, como se diz no mundo moderno, dar um spoiler para vocês do que vocês irão ver, né, no módulo de realidade virtual na neurociência da memória. Se você quiser contar um pouquinho de como foi sua trajetória, né, até chegar como doutora e especialista nessa área tão bacana que é a realidade virtual. Sim, sim, com certeza. Então, a primeira pergunta que as pessoas me fazem e que eu acho curioso é assim: Jéssica, você era uma criança que jogava videogame? Você era uma pessoa muito envolvida com tecnologia? E a resposta é não. Então, se você aí não maneja tecnologia, fique tranquilo, porque a minha realidade era brincar de boneca e as bonequinhas sempre estavam doentes, porque eu sempre quis ir para a área da saúde para cuidar de pessoas frágeis. A minha história é o seguinte: eu sempre fui apaixonadíssima em trabalhar com pessoas idosas. Desde criança, eu gosto de pessoas idosas. E quanto mais complexo o idoso, mais me atrai, né? Então, eu sou mineira, sou de Minas Gerais. Desde a minha graduação, eu sempre tive em mente que gostaria de dar aula, compartilhar conhecimento, e sempre fui muito curiosa de querer entender por que as coisas funcionam e não funcionam. Então, eu vim para São Paulo e tive a honra e a sorte de encontrar um orientador muito querido na USP, né, o professor Pompeu, que estuda, né, pessoas idosas, e ele virou para mim e falou assim: Você quer estudar o quê? Eu falei: Eu quero estudar um treino, uma intervenção que tenha intervenção cognitiva, que tenha intervenção motora e que tenha intervenção sensorial. Ou seja, eu não queria nada, nada, né? Eu só queria tudo.
E aí ele falou: então, Jéssica, vamos estudar isso por meio de jogos de videogame, por meio de realidade virtual? E eu achei o máximo isso, porque quando eu estava no último ano da faculdade, lá em Minas, na minha faculdade teve um projeto de iniciação de realidade virtual e eu não pude pegar porque já fazia parte de dois projetos. Então a minha coordenadora falou: não, você faz parte de dois, você vai formar, então não vai dar o tempo de você concluir esse projeto. Mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu vi, né, chegar ali na universidade e imaginei que seria algo muito promissor, porque, querendo ou não, nós temos cada vez mais pessoas idosas no mundo, gente. E eu sempre falo muito para os meus alunos. A própria senescência, né, que é o envelhecimento normal que nós temos, é o que a gente torce para ter. Gente, vamos ser sinceros, nós precisamos de movimento, nós precisamos de intervenções, de estímulos constantes. Não é possível envelhecer estático, parado e mudo, porque o nosso processo normal de vida, ele vai declinar. Se eu falar para vocês que não vai declinar, eu vou mentir, né? Aí para não declinar tem que morrer jovem, que não é o caso de ninguém aí. Então, se a gente parar e pensar que nós que estamos em processo de envelhecimento. Porque detalhe, tá, gente? Não pensem vocês que a gente envelhece só quando tem 60 anos. Quando a gente chega ali nos 30 e poucos anos, a gente começa já a descer a ladeirinha, né? Então, o Uhum. ideal é a gente começar a intervir desde já. Ai, Jéssica, mas minha avó começou só com 70. Maravilha, ainda bem que ela começou, né? Pior seria se ela falecesse e não tivesse começado. Então, assim, é super importante a gente começar o nosso processo de estímulos, né, cognitivos, motores, sensoriais, desde novos. Então, eu sempre falo muito para os alunos: não adianta envelhecer com anos à vida, mas sem qualidade a esses anos. Então, falei do envelhecimento normal. Agora, quando a gente pega, né, um envelhecimento patológico, e além da ladeirinha normal, vai ter uma ladeira mais acentuada, porque se tem uma doença, esse envelhecimento é aquele que a pessoa ela vai precisar de intervenção, né? O normal já precisa, o patológico precisa de uma intervenção especializada. Eu trouxe até para fechar nossa aulinha uma frase para vocês que eu acho muito impactante, assim, que hoje se tem muitos profissionais, mas não se tem especialização, não se tem humanidade no atendimento, sabe? Não é, ah, chegou, por exemplo, a Gislaine Gil com demência, transtorno neurocognitivo maior do tipo de doença de Alzheimer. Peraí, quem que é a Gislaine Gil? O que que faz sentido para a vida dela? Qual que foi a atuação dela na vida? O que que ela gosta? O que que ela não gosta? Aí eu vou atrás de traçar um plano para ela. Então, hoje a gente precisa de olhar para o paciente vendo uma vida e uma história nele. Então, voltamos à história de que Jéssica queria estudar cognição, queria estudar sistema sensorial, que sistema motor, veio a realidade virtual na minha vida. Então, realidade virtual, né? Vocês devem estar pensando aí, mas o que, que será essa bendita realidade virtual que essa menina tanto fala e que aparece ali e aparece aqui? Muitas pessoas acabam tendo um equívoco do que é realidade virtual, né? Em realidade virtual são aqueles óculos que a pessoa coloca e fica imersa no ambiente? Ou será que realidade virtual pode ser aquele videogame, o Nintendo Switch, que o meu filho, o neto da dona fulana, e agora a dona fulana, porque eu jogo, coloco os idosos para jogar videogame, também é realidade virtual? Ou será que a gente está lá indo para o trabalho no metrô e tá jogando aqueles joguinhos e tá intertido? Será que é realidade virtual também? Então, eu sempre pergunto para os alunos o que que eles acham desse mundo de realidade virtual. Eu vou comentar em palavras claras e simples para vocês que realidade virtual é tudo isso que nós comentamos. Então, a partir do momento que você tem uma tela, seja um celular que estou aqui na minha mão, seja o computador que está aqui na minha frente,
seja o Nintendo Switch que o menino tá jogando, você tem uma realidade virtual. Então, se eu tenho uma tela e nessa tela eu tenho que exercer alguma função motora, uma função cognitiva, uma função sensorial que eu tenho que tocar, eu estou usando realidade virtual para reabilitação. Então, vamos à pergunta inicial. O que é realidade virtual? É toda tela que se interage. E eu digo mais para vocês. Ah, Jéssica, então eu tenho que ter uma interação com a tela. Eu preciso estar jogando alguma coisa sempre? Espera aí, por partes. Você pode sim jogar, mas aí você deve pensar: bom, eu tenho a dona Joana, minha paciente, acamada, que tem demência vascular. E a Jéssica tá falando que tem que jogar, a dona Joana não tem evocação, não fala mais, tá acamada. Não posso jogar ou usar a realidade virtual com ela? A resposta é pode e deve, né? Porque realidade virtual são cenários que a gente pode interagir com o nosso paciente também. Então, vou dar um exemplo que eu adoro, que é um exemplo prático para mim. Por estudar muito, né? Como a gente falou, hoje eu faço pós-doc em realidade virtual, e se a pessoa me chama para ajudar em um trabalho ou falar sobre, está lá a Jéssica falando, as pessoas acabam me conhecendo, né? E aí eu recebo um sobrenome que, coitado do sobrenome Baixa, tão bonito, né? Vem lá de origens libanesas do meu pai, vira um detalhe. E elas passam a me chamar de Jéssica do videogame, Jéssica dos joguinhos. Então, um Aliás, belo eu já ouvi isso nas suas aulas. exatamente. As pessoas falando, a Jéssica do videogame. É. Então, assim, e para os idosos, então, né, na época do meu mestrado, eu fiz uma pesquisa grande que os idosos tinham que ir no HC 14 vezes, foi um ensaio clínico, e aí eles chegavam na recepção e era a Jéssica do videogame. Então, o prédio inteiro já sabia que era a Jéssica Baixa, era do videogame. Então, de uma vez, né, eu recebi uma ligação de uma pessoa bem angustiada, e falou assim: ai, você é a Jéssica dos jogos? Aí eu falei assim: isso, vamos simplificar, até eu explicar para ela que não é só jogo. Eu falei: isso. Aí ela me falou: Jéssica, eu tenho uma mãe que tem doença de Alzheimer, de fase moderada para avançada. Ela fica na cama, ela não interage, ela não tem feição mais, ela não fala. E assim, Jéssica, ela faz fisioterapia, ela faz terapia ocupacional, mas eu moro nos Estados Unidos, essa filha morava fora. E eu fico muito angustiada de não proporcionar para ela algo a mais. Não é porque ela está nesse estágio que eu não preciso de algo a mais. E quando aquela filha falou isso, para mim, eu falei: nossa, que visão bonita, que sensibilidade. Mesmo a mãe ali não contactando, entre aspas, né? Porque eles contactam sim, eu vou contar para vocês. Ela quer trazer uma novidade para a mãe. Muito bem. Então eu fui até a casa dessa pessoa que na verdade essa mãe morava com uma irmã dessa moça, né, que me contactou. E aí essa outra filha em São Paulo, né, capital, que é onde eu resido hoje, falou assim: "Olha, Jéssica, a gente fica muito triste porque a nossa mãe ela morou no Guarujá a vida toda. Ela sempre ia à praia, ela caminhava, e a gente, por questões de saúde, tivemos que trazer ela para São Paulo. Hoje ela mora num quarto fechado, ela não interage. O que que você pode fazer?" É uma situação, gente, delicada, né? Porque assim, eu com os meus jogos, agacha, levanta e volta. A hora que a gente colocar a apresentação, vou mostrar os vídeos para vocês. Eu falei para ela assim: olha, o que eu tenho para propor para sua mãe é uma qualidade de vida no estágio que ela está, mas essa informação que você me trouxe dela gostar da praia, dela ter morado na praia, é a cereja do bolo. Falei assim para essa filha. Então,
Aí essa filhinha me falou mais uma coisa. Ela falou, e pior que à tarde ela fica agitada, ela tem síndrome do pôr do sol e ela não fica bem, ela descompensa, ela tem várias alterações vitais também, fica taquicárdica. Falei, então vamos fazer o seguinte: eu vou testar na sua mãe um tipo de cenário, nem é jogo, de praia. Eu vou colocar na sua mãe. Daí eu fiz uma avaliação com a filha, né? Perguntei se a mãe tinha alguma doença que pudesse ser contraindicação do que eu ia colocar. Porque na nossa pós nós vamos ver detalhes, né, que existem hoje na literatura descrita 4 tipos de realidade virtual. E para cada tipo existem peculiaridades de indicação. E para essa paciente, a realidade virtual que eu escolhi foi a imersiva, que é aquela que coloca os óculos. Você imerge o seu paciente no seu mundo virtual. Aí você vai escolher o mundo que você quer proporcionar para ele. Daí a filha falou: não, ela não tem nada disso, ela está apta a fazer o uso, né? E eu coloquei para aquela idosa, combinei com a filha, eu vou chegar aqui 4h30, que é a hora que ela começava os sintomas de agitação. A gente vai quebrar esse momento dela. Aí fiz as orientações do cenário para fechar a cortina, para deixar um ambiente bem calmo e aconchegante para ela não ver o entardecer. E levei o óculos, e eu lembro assim, nitidamente, que o cenário que eu coloquei tinha o mar balançando das águas, o coqueiro, a areia, era muito bonito. E eu espelhei, né, no meu celular para a filha ver, né? Falei, então, assim, eu quero que você veja o que que a sua mãe vai ver. Gente, era uma idosa que ela tinha muita dificuldade mesmo de se expressar, né? Ela já tinha muito comprometimento geral mesmo. Mas o esboço do sorriso, a filha falou que foi um sorriso de orelha a orelha. Eu, como profissional, né, medi ali, vi que teve uma contração de musculatura mesmo, da região ali bucal. E aí eu falei: olha, eu não posso afirmar, né, porque a gente não tá dentro do cérebro dela, mas ela traz pra gente uma resposta legal. E a filha falou: não, Jéssica, ela é estática e ela tá sorrindo. E ela gostou, ela gostou. Aí eu falei para a filha dela: então, a partir de agora, eu passei aí 3 vezes na semana. Eu vou fazer um trabalho com ela de mobilização, né? Que a gente precisa ter a convencional associada à fisioterapia. E sempre vou 15, 20 minutos colocar o óculos, que aí é o momento que eu tô terminando a sessão e é o momento que ela traz a agitação. E a filha amou. E aí a filha virou para mim e começou a falar: Jéssica, os dias que você bem, ela fica bem. E os outros dias, ela não tá tão ansiosa, mas ela ainda começa a querer agitar. O que que a gente pode fazer? Eu não quis indicar eles comprarem um óculos, porque o óculos ele tem algumas propriedades que o profissional precisa estar ali para manejar, né? É bom E, espelhar, aliás, na nossa neurociência da memória, você vai falar com detalhes isso, com né? detalhes, né? Eu vou colocar pormenores de como manipular e vou explicar o tempo de imersão máximo, porque a gente tem tempo máximo, a gente tem tempo mínimo para fazer efeito, né? Eu falo para os meninos assim: não vem com essa história que é só pôr um joguinho, um cenário, É. sai que deu certo. Não, gente. Vejam a minha pessoa. É, pós-graduação, é mestrado, é doutorado, é pós-doutorado e não paro. Então, assim, se fosse pôr um joguinho e sair pronto, nossa, eu não ia estar nesse caminho que eu estou há mais de 10 anos, né? Aí eu falei assim para a filha: é o seguinte, então nós não vamos colocar o óculos nos outros 4 dias que eu venho, mas ela tinha uma TV gigante assim na frente da cama dela, que ficava ali para a cuidadora ver novela, porque ela não via novela coisa nenhuma. Falei, então vamos fazer essa televisão fazer efeito nos dias que eu não venho. Então, eu mostrei para a cuidadora, ensinei a cuidadora, que faz parte também, tá, gente? A gente que trabalha, às vezes, com tecnologia, uma simples tecnologia de entrar no YouTube de uma TV, às vezes eles não sabem. Então, ensinei a cuidadora a entrar em vídeos de mar e falei: todo dia, 4 e pouco, você vai colocar isso. E aí você põe, você fecha, né, a cortina para deixar ela totalmente
virada, assim, integrada com esse vídeo. E detalhe, eu quero que você coloque o mesmo todo dia, que aí tem um gatilho. Como ela tem Alzheimer, se eu colocasse cada dia um, eu poderia deixar ela com cada dia um estímulo. Então, como eu, Jéssica, já sabia os vídeos que funcionavam no meu óculos, eu orientei ela a colocar o mesmo. Resumo da situação, que foi muito benéfica e feliz para aquela família. A idosa diminuiu muitas crises de ansiedade. A filha no quarto tinha câmera. A filha Uhum. dos Estados Unidos dava um susto na gente porque ela ficava me monitorando na sessão. Jéssica, eu tô aqui. Jéssica, a mamãe tá bem. Que, assim, A tecnologia funcionou bem para ela, né, Jéssica? literal, né? Das câmeras, que é outra coisa que nós vamos falar no nosso módulo, né? Que é um tipo de tecnologia. E até, de fato, a reabilitação que eu fazia na mãe dela. Então, assim, o que eu penso é o seguinte: dentro de um caso já avançado, grave, eu levei uma qualidade de vida para a situação, né? Porque às vezes as pessoas tendem a achar que a realidade virtual é só para idoso mais ativo, mais robusto. É também. Assim, tem muita literatura em cima. Aí a breve apresentação. Pode, ó, cortei o cabelo, como podem observar, né? A foto tá com o cabelinho. Ótimo. Justamente para parecer bonita hoje. Exatamente. Então, esse primeiro slide nós conversamos o que é a realidade virtual. Daí eu mostrei, né? Eu gosto muito de figura. Eu acho que uma aula, ela não pode ter muita informação, senão o aluno sai estonteado, fala, oi. Agora, quando a gente vê a figura, a gente memoriza. Então, como eu dei o exemplo, o tablet, o óculos, o joystick. Então, isso tudo é realidade virtual. Tela, interação. Daí, já para dar uma aquecida na nossa live, vou dar uma explicadinha, que é o seguinte. Eu disse que é algo promissor, é algo que está crescendo. E detalhe, tá, gente? Com muita evidência científica nível A, que é a que a gente tem topo para aplicar para o nosso paciente. Então, essa pós, ela tem como, assim, base. Tudo que se fala é baseado em evidência científica. Então, a realidade virtual, ela traz muito artigo, eu já oriento alunos, eu tenho alunos que fazem mestrado, que fazem doutorado, então, tudo baseado em ciência. E aí, a mídia cai em cima, né? Pera, o que tem de novidade? Então, assim, volta e meia, pessoas nos procuram para entender, ô Jéssica do videogame, que história é essa aí que você põe os idosos de 90 anos, idoso com síndrome da fragilidade, com doença de Alzheimer acamado para jogar videogame? Então, essa reportagem, o querido Boixá ainda era vivo, né, que era uma pessoa fã da fisioterapia, nós cedemos lá no HC, né? Nós sempre fazemos comemorações em prol da pessoa idosa, semana de conscientização de Alzheimer, de quedas. E aí a TV foi lá fazer uma reportagem dos idosos jogando videogame para prevenir quedas. E como se diz, quem fala precisa provar, né? Então eu trouxe esse vídeo de uma idosa queridíssima, octogenária, 80 a mais. Uma vez ao ano, e 70% desses casos ocorrem dentro de casa. Na Semana Mundial de Prevenção desse tipo de acidente, especialistas mostram que mudanças simples podem diminuir os riscos. Braços esticados, as pernas têm que estar firmes. A queda de idosos é um problema antigo, mas algumas técnicas novas têm ajudado a lidar com esse tipo de incidente que acontece principalmente dentro de casa. Videogame. Já tinha jogado videogame antes? Ainda não, primeira vez querida, agora. gente, Tá gostando? 82. Tô adorando. Tá conseguindo se equilibrar? Tô mais ou menos com a ajuda dela, né? Por quê? Tem que fazer movimento com o braço? Pra lá e pra cá a gente atrapalha um pouquinho, né? Mas é bom. Atualmente, pelo menos 5 jogos podem ser usados na prevenção de quedas de idosos. E os resultados são efetivos, que esses jogos são eficazes para essas variáveis. Equilíbrio, marcha, cognição. Então, assim, ela super empolgada, ali jogando,
E eu vou contar uma coisa para vocês. No meu mestrado, eu tive um grupo que fazia videogame e um grupo que fazia fisioterapia convencional. E era por sorteio, né? Foi um ensaio clínico e tudo mais. E os idosos se revoltavam quando caía na fisioterapia. Ah, você protegeu, Jéssica. Não, eu não era nem a responsável por fazer sorteio, né? Era um estudo super metodologicamente desenhado. Porque eles queriam, eles entendiam. Então, assim, gente, sabe aquele tabu feio que se fala tecnologia não é para pessoa idosa? Ele é errado. Tecnologia é para quem não está afim de aprender tecnologia. Jéssica, você manja da tecnologia? Lógico que não. Manja da reabilitação, da demanda que a tecnologia vai estimular, se é uma atenção, se é um planejamento, uma tomada de decisão. Eu ligo para meus colegas, designer de games, engenheiros, e falo aqui, ó, eles falam, tem até um termo, agora eu esqueci, mas quando dá um problema tecnológico. Então, assim, não precisa dominar a tecnologia para começar a implementar na prática clínica de vocês. Basta ter boa vontade para aprender, né? Selecionar e escolher tudo mais. E detalhe importante, tá, gente? Não é aquela frase que eu falei, eu repito, não é colocar o joguinho e jogar, mas entender que demanda motora, que demanda cognitiva que o jogo tem. Vou falar em termos mais simples para quem não é, da área. Mas o que o jogo vai causar na Dona Joana? Vai fazer a Dona Joana prestar atenção? Vai fazer a Dona Joana ter que tomar uma decisão de tocar a mão na moeda? Vai fazer a Dona Joana agachar? A Dona Joana deslocar lateral? Aí sim você escolhe o jogo. Então, assim, o jogo que eu uso para a professora Gislaine pode e talvez seja diferente do que eu uso para o professor Alexandre, do que eu uso para o professor Rubens. Porque cada corpo, eu volto, tem suas particularidades e suas necessidades. E aí vocês devem estar pensando, que bendita palavra que é essa exergame que a Jéssica colocou aí. Será que esses jogos que eu tenho, né, que as pessoas estudam, eles foram desenhados para reabilitação? Ou será que você tem um filho que está jogando videogame, inclusive agora lá na sala, e aquele jogo que ele usa, eu posso usar com os meus pacientes para neuropsicologia, para fisioterapia, para fonoaudiologia? E a resposta é ambos os jogos. Esse aí é exergame comercial. Deixa eu explicar para vocês. Exercício. Levanta, agacha, vai para um lado, vai para o outro. Game, jogo. Então, exercício por meio de jogo. E quando eu ponho a palavrinha comercial, significa que ele foi lançado a princípio para entretenimento, para diversão. É aquele jogo que o seu filho comprou, pediu tanto de Natal e cedeu. Jéssica, então esse jogo, depois de analisado e publicado na literatura científica, esse jogo que o meu filho usa, se ele for provado que ele tem a demanda motora, a demanda cognitiva que eu preciso, eu posso usar? Pode e deve. Porque esse jogo comercial, gente, a gente encontra fácil. É do Brasil à Dinamarca. Nossa, por que você está falando de Dinamarca? Porque quando eu publiquei o meu artigo de mestrado, que eu usei 4 joguinhos comerciais, uma dinamarquesa me mandou um e-mail falando que ia replicar o meu protocolo em idosas caidoras com transtorno neurocognitivo leve. E aí, nossa, eu fiquei super feliz, porque eu falei, olha a repercussão, né? Porque nós publicamos uma revista de visibilidade internacional, e ela, gente, foi gentil de me mandar o e-mail. Por quê? Porque o jogo é comercial. Eu publiquei o artigo, é para as pessoas replicarem. Então, se ela usasse e nem me contasse, eu não ia ficar nem sabendo, né? Mas, pode passar um slide, por favor? Como se diz, tudo na vida a gente tem que experimentar, né? Então, no meu mestrado, eu usei jogos comerciais. Aí, no meu doutorado, eu quis ir atrás de um profissional de designer de games
e pedi para ele desenhar um jogo só para reabilitação. Então, existe também. E quando ele é só para reabilitação, ele passa a receber outro nome. Ele não tem um nome comercial mais. Ele recebe o nome de Serious Game. No primeiro plural, depois singular mesmo. Serious Game. Mas eu quero destacar a primeira coisa para vocês. Quando a gente desenha um jogo, ó, dinheiro, vai muito dinheiro para isso. E olha, gente, olha a humildade do jogo que Dona Jéssica usou no doutorado dela. Não tem nem boneco, só tem mãos. Então, olhem, observe. No jogo comercial, eu tenho 2 bonecos que a gente chama de avatar, né, no mundo virtual. E olha que legal, gente, olha essa praia, esse vôlei de praia. Até eu que não jogo, tive vontade de jogar, né? Porque é muito realístico. Os Serious Game não tem nem boneco, né? Tem uma mão, tem as árvores de Lego lá no fundo. Vamos fazer o que tinha que fazer. Mas Parece aquela mãozinha, né? do controle. É, Exatamente. Então, bonitinho. A por gente que vai ter que pôr luva, Jéssica, na hora de jogar? não, Ai, que bom. não, as mãos à vista, tá, gente? A mãozinha de cada um, da cor que for, bonita ali, do jeito que for. Se estiver faltando dedo, também não tem problema. Então, por que eu trago isso para vocês? Para mostrar que existe sim o jogo desenvolvido, mas existe o comercial. E eu tenho mais um detalhe. Jéssica, hoje existe um guideline, né, que é um documento muito forte na ciência que fale qual que é melhor? A resposta é não. Não existe. Então, eu falo muito para os alunos: o melhor é o que você consegue comprar, é o que o seu paciente responde e o que o seu bolso permite, né? Porque se você for pedir para desenhar um jogo, isso não é barato. E aí tem um detalhe mais complicado de todos. Eu fiz uma pesquisa com o Serious Game, mas esse Serious Game não é meu, é do designer de jogos que fez. Beleza, publiquei o artigo do doutorado. Recebi um e-mail agora de um brasileiro, lá do Rio Grande do Norte, Natal. Não sei se tem alguém aí desse estado lindo. Jéssica, eu sou educador físico, eu queria replicar o seu jogo em idosas caidoras, porque no doutorado eu estudei idoso caidor. Aí eu fui feliz da vida falar para o designer: e aí, posso dar o software do jogo para ele? E ele falou: não, eu quero a patente do jogo. Aí eu fiquei muito aborrecida, porque se você faz ciência, você tem obrigação de que quando ela der certo, você compartilhe. Porque senão não faz lógica você fazer ciência. E aí ele falou que não, né? Eu não podia fazer nada, porque eu não era dona. Então eu falei: a partir de agora, ou eu uso um jogo comercial que está para todo mundo, ou eu uso um Serious Game que está disponível para todo mundo. Porque, como se diz, não está tudo perdido para os Serious Games. Existem plataformas, tem uma da USP, por exemplo, que faz o Serious Game, testa e deu certo, eles disponibilizam para o público. Aí sim, aí é uma coisa que faz lógica. Agora, no caso do meu, não tem lógica. É o cenário virtual, né? Eu dei o exemplo para vocês da paciente da praia, mas esse exemplo aqui era de um paciente com obesidade mórbida. Ele não andava. Ele era cardíaco, ele tinha marca-passo e ele já tinha o diagnóstico de transtorno neurocognitivo leve. Já caminhando ali para fechar um diagnóstico de uma doença de Alzheimer, ou seja, uma pessoa que não tinha estímulo externo. Ele ficava na casa dele, ele ficava na casa dele. E aí eu falei para ele: o que você mais sente falta? E ele me falou: esquiar pelas montanhas nevadas. Falei: gente, que chique. Vou ter que procurar um cenário ou um jogo que tenha neve. E esse paciente tinha uma história muito querida com locomotiva, porque o pai foi maquinista, né? Então, eu coloquei para ele esse cenário, e esse paciente, assim, ele falou: uau, eu tenho a sensação de estar lá. É algo muito comum na realidade virtual, gente, principalmente na imersiva. Você vai a um lugar estando fisicamente em outro, né? Você literalmente imerge.
Então, só para resumir esse caso, ele é um idoso que na avaliação ele quase me colocou para correr com a bengala que ele tinha, né? Porque ele estava cansado de fazer movimento. E aí eu peguei, mudei todo o meu repertório e falei, mas eu não vim aqui para fazer movimento, eu vim aqui para te mostrar uma coisa. E ele deu super bem e ficamos a vida toda. Infelizmente já foi a óbito, né? Faz parte do ciclo da vida. Mas enquanto viveu, ele pôde usufruir da Suíça e de outros lugares. E aí, olha que legal. Eu consegui um aplicativo que esse aplicativo é grátis mesmo. Na época, ele tinha algumas pistas de esqui da Suíça. Então eu pedia para ele navegar nessas pistas e depois evocar quais ele passou. E eu tinha o celular espelhado, então eu podia acompanhar de forma verídica se ele estava falando certo ou se ele não estava falando, porque às vezes ele não falava, né? E aí eu falava, mas o senhor tem certeza? E aí ele ria, né? E aí ele relia, porque às vezes ele ia falar na ansiedade. Aí ele relia, que tinha um nome, e falava correto. Ou seja, a gente fazia um trabalho cognitivo, um trabalho motivacional, um trabalho amplo, né, com esse paciente. Eu acho que agora, eu trouxe caso clínico com coisa que eu não trouxe, com coisa que eu não falei de casos para vocês agora, né? Mas assim, quando a gente falou que a aula era 1 hora, eu falei, meu Deus, ainda bem que vai ter essa pós completa, que eu vou ter lá 10 horas para falar, porque pelo fato de eu, Jéssica, ter formado na fisioterapia e não fiz nem pós a princípio, entrei no mestrado direto com a realidade virtual, a minha vida prática é realidade virtual, né? Então eu acabo que os meus casos clínicos envolvem muito realidade virtual. Então esse casinho da senhora LMB é um caso muito legal, que é o seguinte, uma idosa participou do meu mestrado lá no HC, e ela, gente, infelizmente, assim, já tinha 2 anos, mas ela ainda sofria o luto da morte do marido, né? E aí ela se engajou na técnica e no final o filho dela me ligou e falou assim, Jéssica, a gente quer comprar o videogame para minha mãe. Eu falei, muito bom, mas precisa de supervisão, né? Não é algo assim que você leva para sua casa, esse que ela jogava, que era o Kinect, tá, gente? Aquele que agacha, levanta, vai e volta. Então você tá com o corpo todo em movimento. Aí ele falou: eu sei, a minha esposa é fisioterapeuta, ele era ortopedista. Aí eu falei: mas que legal, que sorte da sua mãe. Aí ele falou: então minha esposa vai te ligar para vocês fazer uma consultoria com você. Você dá? Eu falei: lógico. E realmente ela fez uma consultoria, porque essa pessoa ela levou para clínica dela depois. E aí eu passei para eles, né, o jogo que eu usei, que é comercial, então eles conseguiram acessar fácil o equipamento. E quando foi, gente, na ceia de Natal, eles deram para ela de Natal. E aí teve uma competição entre os netos e a idosa com videogame. Então ela me falava assim, essa idosa, hoje eu entendo por que os meus netos se divertem tanto. Então, assim, o filho dela falou, Jéssica, chegou num momento tão bom para minha mãe, porque ela vivia muito aquele luto tardio do meu pai, e não queria fazer mais atividades. Então, foi muito legal. E isso tudo, gente, foi antes da pandemia, né? Daí, quando veio a pandemia, a nora dela me ligou e falou assim, ai, menina, minha sogra tá morando comigo. Falei, é? Então, e aí? Ela falou, a única hora que ela me dá sossego é quando eu ponho ela para jogar videogame. Porque aí a sogra foi morar com ela, né? E precisava se exercitar e não queria. E aí a maneira que eles fizeram dela se exercitar na pandemia foi jogando videogame. Então, assim, é um caso que eu tenho muito carinho, né? Por 2 coisas. Porque ela participou do meu mestrado, ela melhorou no que eu avaliei, que foi cognição, equilíbrio, mas trouxe um significado para a vida dela. Então, intergeracionalidade. Esse outro caso é um caso de humanização. Eu trouxe essa palavra porque eu gosto muito dela. É um caso, é o seguinte, tem um paciente que ele é lá da clínica, né, da GIS, do Alexandre, ele é compartilhado, e ele é um paciente que ele tem diagnóstico de doença de Alzheimer e demência vascular, demência mista. Ele é um paciente que teve um AVC pregresso, um paciente cardíaco e um paciente bem poliqueixoso do processo de envelhecimento. Então, ele traz muitas queixas,
do processo de envelhecimento. Então, no começo que eu entrei para com ele, era muito fechado nas sessões. Mas a gente precisa buscar alguma coisa. Comecei a levar para ele Exergames. Olha, a gente tem que ser real, não vou tampar o sol com a peneira aqui, não. Ele não teve adesão. Ele se fadigava muito fácil, mas é um paciente muito curioso. Ele é um empresário, ele viajou o mundo, então ele tem muito conhecimento pregresso lá de trás, armazenado. E aí, gente, comecei a levar o tablet com perguntas, desafio mesmo, tipo assim, sabe o jogo do milhão? E esse idoso, ele começou a engajar. Ele vai muito para outra cidade, que ele tem uma empresa lá. E antes ele ia e acabava. Faltou a sessão, faltou. Passou a pedir para a esposa repor. Pergunta para Jéssica se ela pode vir outro dia. Toda a sessão, lei, mas lei. Um pouco de tablet, um pouco de exercício, e não vou mentir, no intervalo do descanso do exercício, mais tablet. Jéssica, isso está certo? Gente, não existe certo e errado. Existe efeito para o paciente. E aí, essa semana, né? Semana passada, a esposa, que é uma pessoa um pouco, assim, questionadora, vem me falar assim, olha, Jéssica, não é que ele tá melhor da atenção, da memória, mas, Jéssica, eu não conformo com uma coisa. Eu falei, o quê? Eu comprei um iPad para ele. Eu baixei os mesmos jogos e ele não faz comigo. Aí ela cruzou o braço e olhou para mim. Mas por que ele não faz com ela? Porque eu oriento os jogos, eu humanizo a tecnologia. E ele é tão querido que ele fala assim: eu não sei essa senhora, sabe, doutora? Como assim, se eu fosse a sábia? E às vezes eu sei e às vezes eu não sei. Eu falo, vamos descobrir juntos? E aí eu dou um Google e ele fala, deixa eu ver esse negócio aí que você deu. E aí a gente lê a história da situação. Então, assim, é um idoso que ele não engajou no Exergame, mas ele engajou na realidade virtual que a gente chama de não imersiva. E estamos seguindo felizes. E ele está respondendo assim na prática clínica dele mesmo, que a esposa fala isso também de melhora de atenção e memória. E o terceiro casinho, para encerrar, né, os casos, é uma paciente muito querida, que eu atendi ela lá no Hospital das Clínicas, e ela era tabagista. E ela começou a falar para mim assim, Jéssica, eu tô trocando um vício pelo outro. Porque quando eu fumo menos, eu vou melhor no jogo. Mas esse jogo, eu fico pensando nele a semana inteira para vir jogar. E aí, gente, pesquisador não pode ver coisa nova, né? Reuni os dados e fiz um relato de caso da influência da realidade virtual na diminuição do consumo de cigarro. E essa idosa ela não parou de fumar, mas ela diminuiu sim a quantidade de cigarros. E ela falou assim: isso, Jéssica, me fez ser uma pessoa mais ativa. Parece que eu estou mais esperta. Eu vou na feira, eu estou mais ágil, eu saio para caminhar. Ela mora perto do Parque da Aclimação. Eu não tropeço mais. Ela trazia, assim, uma prática da clínica, da vida dela, que isso para a gente ouvir como profissional é muito engajador. Então, assim, o videogame, ele melhora no local, mas ele transfere essa melhora para o dia a dia, que é o objetivo de qualquer profissional, né? E aí, uma história, para finalizar, interessante dela, que veio a pandemia e ela precisou parar de participar dos projetos da USP, porque depois que ela saiu do meu, ela participou de mais uns 4, no mínimo. Ela falou assim, agora, tô em casa, tô presa, tô fumando. Gente, eu comprei para ela me fez, depois ela fez um depósito, depois da pandemia, um tablet, pedi para chegar na casa dela, ligamos de vídeo de WhatsApp, olha onde chega o grau da tecnologia, e ajudei ela a instalar, fizemos conta no Play Store para ela instalar os jogos para ela conseguir passar a pandemia com uma tarefa que fazia bem para ela. Então, assim, ela socializou mesmo isolada. Então, uma paciente muito querida, tem contato com ela até hoje, e ela continua pedindo.
tem projeto, mas só vou se for de videogame. E é só de videogame mesmo. Ela recusa os outros, mas é uma querida. É o que eu falei para vocês. Nós precisamos personalizar o tratamento. Então, essa pessoa da tela é uma idosa que ela teve capsulite adesiva bilateral. Para quem não sabe, é uma doença musculoesquelética que dói muito o braço. Depois da dor, o braço perde o movimento, então ele fica, a gente chama de ombro congelado, ele fica parado, estático. E é uma patologia muito delicada para tratar na ortopedia. É dolorosa, ela é complexa. E aí ela tá bem, né? Tá ótima. E aí fui para parte da reabilitação, falei, preciso mexer com os braços dessa idosa. O que a senhora gosta? Ah, eu gosto de luta. Então, dá-lhe um jogo de luta para ela. Aí, ó, mexer nos braços, né, com toda a orientação. Lá na nossa aula da pós, eu vou explicar que a gente tem que explicar o movimento, que tem que ter o tempo de descanso, mas fez todo sentido para ela. Então, personaliza, é uma realidade virtual personalizada. E esse jogo aí, de box, é comercial, não é desenvolvido. Então, qualquer pessoa pode comprar. Olha esse vídeo. Just Dance. Gente, Just Dance é um jogo que quase todas as pessoas gostam. Porque quem não gosta de dançar? E não é para dançar certo, não. É para soltar o corpo, é para fazer mobilização global. É braço, é perna, é cabeça, é tronco. Então, ele escolheu a música. E olha como que é, a gente tem que perguntar. Eu tinha uma querida, essa eu fico chateada até hoje, uma senhora de 99 anos que eu cuidei, e aí fui eu abafando, levei uma música para ela dos anos 70, achando que estava abafando, porque eu sou gerontológica, eu, Jéssica, né? Eu gosto de músicas mais antigas. E aí ela virou para mim e falou assim: que coisa mais antiga, você não tem uma Anitta? Eu olhei para ela e falei: a senhora quer ouvir a Anitta? E aí a música da Anitta, gente, detalhe, ela não era disponível, eu tive que comprar, tinha que comprar, mas eu comprei para ela e usava a música da Anitta. Então, assim, a gente que julga, idoso vai gostar de Roberto Carlos, nada a ver, a Jéssica gosta de Roberto Carlos, entendeu? Então, pergunte para o paciente de vocês. Mais um, que acho que é o último ou penúltimo vídeo, intergeracionalidade. Então, a gente também tem um curso lá no Vigilante da Memória, né, de realidade virtual. O ano que vem, só que nós vamos ter a modalidade prática, esse ano não, só online. Mas aí eu recebi 2 alunas. A de branco tem 60 anos e a de preto tem 22 anos. E eu coloquei as duas para fazerem uma dança juntas. Vamos ver se vai sair o som? Então, gente, as duas interagindo super bem. Inclusive, essa pessoa de branco é uma médica que levou a realidade virtual para Penedo, lá no Rio de Janeiro, né? E a de preto aqui de São Paulo, uma fisioterapeuta mesmo. Então, assim, é algo muito engajador, né? Vamos ver se. Ah, não. Essa, uma querida, 91 anos, uma paciente que ela foi chamada porque ela tinha uma pitofobia. O que é isso, Jéssica? Não fala grego. Pitofobia é síndrome pós-queda. A pessoa cai e fica com medo de cair novamente. E aí ela acaba desenvolvendo um certo imobilismo, fica estática, não quer andar mais. E aí eu fui cuidar dessa idosa. E o que eu fiz? Eu treinei fisioterapia convencional muito tempo com ela. Força, equilíbrio, propriocepção, intervenção cognitiva secundária. Então, um treino multimodal, né? E aí, como eu fiz ela andar com a realidade virtual? Eu coloquei um cenário que anda, um cenário dinâmico de safari. Por que safari? Porque a viagem que ela mais gostou foi para a África com a filha dela. E essa idosa, ela tem doença de Alzheimer. Hoje ela tem 93 anos. Só que ela tem essa memória intacta, ela fala dos bichos. E aí, pro safari, porque era como se a gente estivesse num carrinho, andar, ela precisava caminhar. Então, ela foi caminhando comigo de um lado, a cuidadora do outro,
Não é nesse vídeo, é um outro vídeo. E ela ficava assim, você viu, Jéssica? Você é a girafa, gritando, gente, como se ela estivesse lá dentro do carro. Eu cuidando, falou, Jéssica tá achando que ela tá lá. Falei, deixa ela achar. Mas foi o pontapé inicial para ela, depois de 6 meses de terapia convencional, mas a perder o medo de andar de novo e da queda. E aí, esse vídeo eu não coloquei, mas esse que vocês estão vendo, ela tá sentada e ela tá interagindo com um jogo de tai chi, porque ela faz sentada e faz em pé também, né? E essa idosa acabou viralizando, né? Assim que fala. Porque a neta dela viu essa do safari, filmou, postou no Insta. Nossa, as amigas acharam o máximo, a avó com óculos. E assim, ficou a idosa da internet, nonagenária, né? Jogando videogame. Olha só esse trabalho que legal. O idoso, ele tá fazendo um exercício para os braços, fortalecimento, porque é uma faixa elástica. Ele tá fazendo um exercício para o labirinto, para quem não sabe, é um sistema que a gente tem dentro do ouvido interno e responsável pelos nossos movimentos e angulações da cabeça. E ele está interagindo com um jogo que ele escolheu, que é uma locomotiva lá na Europa. Então ele tem que olhar para cima, olhar para baixo, abrir e fechar a faixinha. Ou seja, ele tem 3 sistemas envolvidos: o visual, o vestibular, o músculo esquelético, fora a mobilidade de pescoço que ele está fazendo ali perfeitamente, né? Muito bem. Então, esses são os casos que eu trouxe para vocês. Aqui, realidade virtual aumentada. Gente, essa pessoa, ela nunca tocou piano na vida. Mas a realidade virtual aumentada, ela projeta elementos virtuais no mundo real. Então, por exemplo, já estou com uma fome, né? Eu ia pôr o óculos e ia projetar um sanduíche aqui na minha frente. Então, isso é realidade virtual aumentada. Então, nesse caso, a gente projetou as notas musicais de uma música do Coldplay e a pessoa tocou ali. Nossa, ela toca, nunca tocou na vida. Ela é tipo eu e a Giza, assim, não tem habilidades musicais. Então a gente disfarça, tá, Giza? Se a gente quiser, a gente pode disfarçar. E agora, a gente tem alguém dublando. Exatamente, isso não é problema. E a pergunta que não quer calar, a pergunta da nossa aula: realidade virtual como ferramenta de reabilitação, seja cognitiva, seja motor ou seja sensorial, ela precisa de supervisão? Sim, com certeza. Porque nós precisamos ajustar, nós precisamos conduzir e nós precisamos assistir o nosso paciente caso ele tenha alguma intercorrência. Lá na nossa aulinha da pós, eu vou explicar as particularidades que cada RV tem e como agir numa intercorrência, né? Então, eu termino com frases dos pacientes que jogaram, né, que já participaram da realidade virtual comigo. Então, vejam só, melhorou minha memória. Eu me sinto mais disposto, me sinto motivada em jogar, vou indicar para os amigos. Melhorou meu equilíbrio, estou mais ágil. E uma mensagem minha, Jéssica, porque eu adoro escrever. Mensagens motivacionais é algo meu pessoal. E aí eu termino com essa mensagem para vocês, que eu vou ler para vocês agora. Nunca tivemos tantos profissionais na saúde e, ao mesmo tempo, tão pouco cuidado verdadeiramente humano. O que precisamos não é apenas de atendimento, mas de atendimento humanizado, personalizado e científico. Então, não façam do paciente de vocês mais um número na vida de vocês. Olhem para cada um, respeite cada um e proporcione o melhor tratamento. Então, é isso. Foi um Jéssica, prazer. perfeito, né? Eu acho que assim é algo que nós da ciência, né? Eu falo, nós literalmente acreditamos na ciência, né? A gente traz as intervenções cognitivas com dados científicos, né? Com O certeza. aluno da nossa pós-graduação, ele realmente vai ter que desenvolver o pensamento clínico, né, que é entender a Exatamente. queixa, a relação da queixa com função cerebral e
também a questão motora, né? E qual realmente a estratégia a ser utilizada, e especificamente o que você falou o tempo todo, a estratégia que é dele, né, Jéssica, é para ele, e não o Exatamente. contrário, né? Como a gente Gente, vê atualmente, né? Os profissionais reabilitação, fazendo estratégias para o paciente. Não, é o contrário, né? exatamente. É ao Ele contrário, faz é o que ele isso que a gente precisa, né? falou. A reabilitação, ela não precisa ser algo monótono, algo cansativo. Ela pode ser motivadora e fazer sentido, como a Giz falou. A gente tem que ter raciocínio clínico. Não deu certo aqui, dá ali, mas com raciocínio clínico. Quem não tem esse raciocínio, só tem receita de bolo, não vai ter sucesso. Você precisa ter manejos diferentes em diferentes circunstâncias. Então, eu falei para vocês, o paciente que não deu certo com o Exergame, ai, vou largar. Lógico que não. Se eu estudo isso, é o tablet que deu, é o tablet que eu vou usar. Então, assim, cada um é cada um. Vamos exercitar, né, a nosso raciocínio gerontológico. Eu falo assim, gente, eu não trabalho, eu me divirto. Porque quando a gente gosta, faz sentido pra gente, né? E é isso que eu quero transmitir um pouquinho para vocês, junto com a professora maravilhosa, inspiração para nós todos, professora Gislaine Gil. E espero coraçãozinho das séries de Dorama. Espero encontrá-los na nossa pós. Espero cruzar com vocês nesse universo da gerontecnologia, né? Que lá eu vou explicar o que significa gerontecnologia. E estou à disposição de vocês para o que Hoje, precisar. hoje era só um gostinho, né, Jéssica, Hoje é desse só uma dica. universo da realidade virtual, né? Exatamente, como se diz, um spoiler, como diz os alunos modernos do Instagram, né? E, Jéssica, então, já aproveitando, né, com essa questão que nós estamos falando muito do raciocínio clínico, a nossa próxima live, que eu chamo aula live, né, porque nós temos muito de live e aula, vai ser com a Letícia Mota, e aí eu acho um tema muito inspirador e instigante, que ela fala: você ainda acha que a reabilitação neuropsicológica é só fazer exercícios de memória? Né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma, né, que as pessoas entendem como reabilitação, jogos pelos jogos, né? Não, a gente vai Exatamente. literalmente ensinar o que é raciocínio clínico, quando usar estimulação cognitiva, treino cognitivo, reabilitação neuropsicológica holística, a entrada da realidade virtual e, como você disse muito bem, né, Jéssica, pensando na pessoa idosa, né, na potencialidade e também não apenas nos déficits, né? Então eu quero Exatamente. dar a você salva de palma. Ó, tô só ouvindo aqui, que aula maravilhosa, palminhas, né? Nós nos encontramos no seu módulo de realidade virtual, porque eu tenho certeza que eu serei uma das suas pacientes nesse módulo. Com muito prazer. Eu agradeço Então, muito e a oportunidade e não percam a aula da Letícia Mota, que é uma excelente profissional, destacadíssima nessa área, e ela vai trazer um tema, gente, base, que as pessoas confundem. Então, assim, eu não vou perder. Então, espero que vocês também não percam, tá bom? E e a desejo sucesso para todo mundo. um beijo grande, uma ótima semana para você. Aqui não tem só educação, tem muito amor, muita paixão, né, Jéssica? Exatamente, muita humanização. É Beijo isso aí, grande a gente. todos, gente. Boa Tchau, semana, tchau. Até a gente. Tchau, próxima tchau. live. Tchau, tchau.